omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 14 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Cirílio e São Metódio, os padroeiros da Europa. Os dois irmãos tinham o nome de batismo Miguel e Constantino, e quando se tornaram religiosos, assumiram o nome de Cirilo e Metódio. As suas atividades evangelizadoras desenvolvidas na Europa Central deram a eles o título de Apóstolos dos Eslavos. Cirilo nasceu na Tessalônica. Seu pai era Leão, um rico juiz grego que teve 7 filhos. Quando ele tinha 14 anos, o seu pai faleceu. Um amigo da família, o professor Fócio, que mais tarde ajudou também o seu irmão acusado de heresia, assumiu a educação dos órfãos em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Cirilo aproveitou para aprender línguas, literatura, geometria, dialética e filosofia. Ele tinha uma inteligência brilhante e por isso se formou em todos estes estudos. Ele foi rejeitado num casamento vantajoso e ingressou para a vida espiritual, fazendo votos particulares. Nesta época, ele se tornou bibliotecário do ex-patriarca. Em seguida, ele foi cartorário e recebeu o diaconato. Ele sentiu necessidade de se afastar, indo para um mosteiro. 6 meses depois, descobriram a sua capacidade e colocaram ele para lecionar filosofia. Em seguida, ele foi convocado como diplomata para a polêmica questão sobre o culto das imagens, junto ao ex-patriarca João VII, o gramático. Depois ele foi resolver outra questão delicada, junto aos árabes sarracenos, que tratava da Santíssima Trindade. Ele obteve sucesso em ambas as missões. O seu irmão Metódio, que chegou a ser prefeito de Constantinopla, havia tudo abandonado para se dedicar à vida religiosa. Em 861, Cirílio foi para se juntar com ele numa missão evangelizadora, a pedido do imperador Miguel III, para atender ao rei da Morávia. Esse rei queria que o seu povo fosse bem catequizado e conhecesse a religião, mas para isso ele precisava de missionários que conhecessem a língua eslava. Então Cirílio e Metódio foram estudar a língua, e nessa ocasião Cirílio encontrou um corpo boiando, que reconheceu ser o corpo do Papa Clemente I, que tinha sido exilado de Roma e atirado no mar. Ele conservava essas relíquias numa urna e depois ele tinha o desejo de levar até Roma para dar o sepultamento digno ao Papa. São Cirilo não apenas conheceu o idioma, mas ele mesmo criou um alfabeto chamado cirílico, hoje conhecido por russo. Ele traduziu a Bíblia, os livros sagrados, os missais para esse dialeto. Ele alfabetizou a equipe dos padres missionários, que começaram a evangelizar e a celebrar as missas em eslavo. Nessa época, o apostolado de São Cirílio e Metódio gerou muita inveja e ciúme, e muitas pessoas começaram a achar problemas em eles rezarem na língua eslava, porque naquela época a liturgia era celebrada apenas na língua grega e latina. Nesta época, eles foram convocados para ir a Roma, e o Papa Adriano II recebeu solenemente as relíquias de São Clemente que eles portavam. Eles explicaram então ao Santo Padre todo o trabalho evangelizador que estavam fazendo, e o Sumo Pontífice aprovava a evangelização e os livros traduzidos todos foram abençoados. Porém, Cirilo já estava doente. A viagem a Roma apenas agravou, e 50 dias depois faleceu, no dia 14 de fevereiro de 868. A celebração fúnebre foi rezada na língua eslava pelo Papa Adriano II, sendo sepultado com grande solenidade na igreja de São Clemente. Cirílio e Metódio foram declarados pela igreja como apóstolo dos eslavos. O Papa São João Paulo II, em 1980, também proclamou ele, junto com São Bento, patronos da Europa. São Cirílio e São Metódio são 2 exemplos de homens que se abriram à ação do Espírito Santo e que o Senhor realizou maravilhas através deles. Quantas e quantas pessoas foram evangelizadas pelo esforço incansável destes 2 homens. Isso nos ensina
que nós também não devemos nos cansar nunca de evangelizar. E se for necessário nos aperfeiçoarmos para que o Evangelho chegue a todos, que sigamos o exemplo de São Cirílio e São Metódio e corramos atrás, para que a graça de Deus possa chegar a todos os corações. Era isso o desejo que trazia no coração desses dois irmãos. Era esse o desejo que os fez crescer em santidade, em amizade com Jesus. Então também nós tenhamos esse desejo, o desejo de conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, fazer com que outras pessoas possam também conhecê-lo. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Cirílio e Metódio, patronos da Europa junto com São Bento, dai-nos a graça de seguir os seus exemplos. O Senhor sabe a fraqueza do nosso coração, sabe que não somos nada, Senhor, e que precisamos de Ti. Mas olhando para vós, Senhor, assim como olhava São Cirílio e São Metódio, nós pedimos a graça e os dons necessários para poder evangelizar, não apenas as pessoas ao nosso redor, mas o mundo inteiro. Dai-nos a graça, Senhor, de botarmos fogo no mundo, mas o fogo do Espírito Santo no coração de cada pessoa, para que todos tenham a oportunidade de Te conhecer e de Te amar, e conhecendo e Te amando, possam encontrar a salvação. Tudo isso pedimos, Senhor, pela intercessão de São Cirilo e São Metódio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Cirílio e São Metódio, rogai por nós.